Olá pessoal, meus amigos, irmãos, é com grande alegria que nós aproveitamos essa oportunidade para trazer algumas reflexões acerca da Palavra de Deus. Eu estava pensando nos últimos dias em trazer essa reflexão acerca de alguns pontos doutrinários considerados fundamentais, basilares na fé cristã, que são doutrinas referentes a Deus, a Cristo, a salvação, a igreja e outras realidades inerentes também à fé cristã e que juntas formam uma espécie de compilado, base e alicerce da nossa fé. E a respeito disso, todos nós precisamos ter um bom conhecimento, tanto para vivenciar na prática essas realidades no nosso dia a dia, quanto também para sabermos pregar, explicar, ensinar e defender a nossa fé diante do mundo. Dito isso, vamos então falar aqui sobre alguns conceitos centrais dessa doutrina cristã. E se você quiser aprender mais a esse respeito, então vem comigo. Olá, eu sou Dinael França, seu amigo cristão, e hoje nós vamos então começar aqui a falar sobre os conceitos fundamentais da nossa crença do cristianismo. Primeiramente falando sobre Deus. Ele certamente é o foco central da nossa fé. Quem é Deus? Na verdade, é muito difícil a gente conseguir explicar, encontrar uma explicação em palavras que o descreva perfeitamente, porque descrever significa estabelecer fronteiras, estabelecer limites bem definidos, com o objetivo de identificar o objeto a ser descrito. Mas Deus é um ser infinito, é um ser que não tem limites, então é muito difícil a gente defini-lo. Porém, a gente pode sim, dentro da luz que a palavra de Deus nos revela, caracterizá-lo. Nós podemos apontar alguns atributos de Deus que nos ajudam a conhecê-lo melhor. Então Deus é um espírito infinito, infinitamente grande, infinitamente poderoso, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Esse Deus, ele é um ser pessoal, ou seja, ele é capaz de se relacionar de modo inteligente, seja consigo mesmo, seja com as suas próprias criaturas. Esse Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente também. Onisciente significa que ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo sobre tudo e tudo sobre todos, passado, presente e futuro. Nada do que existe no universo, nada do que existe no céu, na nossa mente ou em qualquer outro lugar escapa ao conhecimento daquele que sabe todas as coisas. Deus também é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, em cada canto do universo, em cada canto do céu. Ele se encontra presente em toda a criação. Não é que ele seja a própria criação, não é isso. Nós não somos panteístas, nós somos monoteístas. A base da fé cristã é o monoteísmo e nós cremos então que existe um só Deus, que é distinto da criação e que, porém, pelo seu infinito poder, ele se encontra presente em todas as partes e em todos os lugares. E esse mesmo Deus também é onipotente, ou seja, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa e nada escapa ao seu poder, nada escapa ao seu controle, nada escapa do seu domínio. As nossas vidas, inclusive, estão todas na mão de Deus, os nossos caminhos, o nosso dia a dia. Ele tem poder sobre todas as coisas. Tem poder de manter as coisas como são e tem poder de trazer mudanças também conforme os seus propósitos. Bem, uma vez que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, no entanto, aconteceu em algum momento da história da criação, lá em tempos longínquos, o surgimento da rebelião contra Deus. Então Deus criou seres inteligentes, primeiramente anjos e depois seres humanos, e ocorreu de alguns desses anjos optarem por se rebelar contra Deus. E aí nasceu o conceito de pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus, é a insubordinação aos preceitos, às ordens, à vontade de Deus. O pecado não é uma invenção humana. Não fomos nós, seres humanos, que inventamos essa realidade. O pecado é uma invenção angelical. Foram os anjos, alguns deles, que tomaram a primeira iniciativa
capitaneados por Satanás, e em seguida a humanidade foi seduzida a entrar nessa enrascada nas pessoas de Eva e também Adão, os nossos primeiros ancestrais. Bem, uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou na criação e arruinou a humanidade, então Deus, que é infinitamente amoroso, gracioso e justo também, não quis deixar as coisas do jeito que estavam. Pelo contrário, ele planejou um meio de libertar o ser humano dessa situação tão ruim e tão nefasta que é a realidade do pecado. Pois o pecado entrou no mundo e junto com o pecado, tudo aquilo que nós conhecemos de ruim e que traz sofrimento, como a morte, as doenças, as intrigas, as catástrofes naturais, os crimes, as violências das mais diversas, tudo isso só existe na criação porque o pecado entrou, arruinou e atraiu consigo então o juízo, o castigo de Deus. Mas Deus não quis abandonar a humanidade à perdição, ao poder da morte e ao poder do pecado. Ele estabeleceu um meio. Isso já foi anunciado logo após o pecado original, lá no Jardim do Éden, quando Deus impõe um juízo sobre a serpente, que é Satanás, dizendo que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e assim selaria a vitória final contra o pecado. Bem, depois disso, o Antigo Testamento inteiro da Bíblia, ele consiste na revelação progressiva de Deus, preparando a humanidade por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, por meio de Israel, para receber aquele que haveria de vir um dia, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. De fato, ao longo do Antigo Testamento, Deus preparou a vinda do Messias, do Cristo, do Redentor. E ele veio. Há cerca de 2000 anos, ele veio a este mundo, o Filho de Deus. Mas espera aí, Filho de Deus? Então, se Deus tem um filho, logo, ele é pai. E disso, a gente chega numa outra conclusão. Que Deus, embora seja um só, a nossa fé de fato é monoteísta, no entanto, Deus não é solitário. Muito pelo contrário, ele subsiste eternamente em três pessoas distintas. Eu estou falando do dogma central, importantíssimo, da Santíssima Trindade. Dogma esse que nos ensina que Deus subsiste de forma eterna, perfeita e permanente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não são três deuses, não é um Deus com três cabeças, não é um Deus que ora se manifesta na aparência de Pai, ora na aparência de Filho e ora na aparência de Espírito Santo. Não. É um só Deus que tem em si três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. E essa Santíssima Trindade é, na verdade, um eterno intercâmbio de relacionamento, de amor e de alegria. E é justamente para esse relacionamento que Deus convida a cada homem. Muito bem. Dito isso, Deus, então, na plenitude do tempo, enviou seu Filho ao mundo. Jesus, concebido no seio da Virgem Maria, nasceu sem herdar a mácula do pecado. Todos nós, pessoas comuns, meros mortais, nascemos marcados pelo pecado original. Essa desordem é passada geração após geração e é herdada de Adão e Eva e acaba levando a gente a ficar predispostos a cometer toda sorte de pecados que ao longo da vida nós, infelizmente, cometemos. E Jesus, no entanto, não foi assim. Ele nasceu apenas de mulher, não teve a participação do homem, do varão, na sua concepção. Foi um nascimento virginal e Cristo veio ao mundo santo, puro, imaculado, inocente, sem nunca ter cometido nada de errado. Ele veio, viveu uma vida perfeita, santa, curou muitas pessoas, exorcizou muitos demônios, ressuscitou mortos, multiplicou comida, ele só fez o bem. E qual foi a paga? Qual foi a retribuição que esta humanidade arruinada pelo pecado deu a ele em troca de tão grande amor? Pois é, acho que você sabe a resposta. Foi a cruz. Foi aquela brutal tortura e execução que ele sofreu ali. Mas Deus, com a sua incrível capacidade de extrair o bem do mal, ele só permite o mal se desse mal ele puder extrair um bem ainda maior. Foi o caso. O pecado do homem foi o que levou Cristo à cruz. E ali naquela cruz,
Cristo, cumprindo então o eterno desígnio de Deus, aproveita aquela oportunidade humanamente tão brutal, tão cruel, e naquela cruz ele oferece a si mesmo em sacrifício a Deus, por meio do Espírito Santo, e pede a Deus que aceite aquele sacrifício pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pela nossa reconciliação com Ele. E Deus, como não poderia ser diferente, aceitou aquele sacrifício santo, perfeito, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali naquela cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele pagou a pena. Agora, para quem nele crê, nenhuma condenação está reservada para aqueles que creem na pessoa de Cristo e na obra perfeita que ele realizou naquela cruz. Bem, Cristo morreu, de fato, tomando sobre si muito pecado, mesmo sendo santo, puro e inocente. Ele aceitou passar por aquela situação por nos amar infinitamente. E ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. Depois, voltou para o céu e, alguns dias após a sua ascensão para a glória, Deus então enviou seu Espírito Santo ao mundo. O envio do Filho ao mundo está descrito nos Evangelhos. E o envio do Espírito Santo ao mundo está descrito em Atos dos Apóstolos, notadamente no capítulo 2, naquele famoso dia de Pentecostes, de algum ano ali por volta dos anos 30 depois de Cristo, quando Deus envia seu Espírito Santo ao mundo com o objetivo de batizar em um só corpo todos aqueles que creem no Senhor Jesus, formando ali então o que hoje a gente conhece como igreja. O que é a igreja? A igreja não é uma instituição, não é um templo, não é uma capela, não é uma empresa, nada disso. A igreja é um corpo vivo constituído por todos os redimidos, por todos os fiéis, por todos os salvos da presente era cristã. Essa igreja é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Não é o corpo físico, evidentemente, mas é o corpo místico do Senhor Jesus. De modo que quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E quem faz mal para a igreja, faz mal para o próprio Cristo. Tanto que Saulo, antes de se converter e se tornar aí o cristão mais famoso de todos os tempos, ele era um perseguidor ferrenho. E uma vez perseguindo a igreja, Cristo aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, Saulo não estava lá no céu, evidentemente, perseguindo a Cristo. Ele perseguia a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então ele perseguia o próprio Senhor. Bem, voltando para a história de salvação. Então, toda a história de salvação pode ser resumida em duas frases. Frase 1, Deus enviou seu Filho ao mundo. Frase 2, Deus enviou seu Espírito Santo ao mundo. Sim, ele que é infinitamente gracioso, infinitamente poderoso, infinitamente justo, não quis viver sem nós. Apesar do nosso pecado, apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas más ações, ele estabeleceu um meio de salvação, que é Cristo, enviou o Espírito Santo ao mundo para convencer o homem a crer no Senhor Jesus, e quem crê no Senhor Jesus se torna membro do corpo dele, parte da igreja, e o Espírito Santo liga todos os crentes uns aos outros, num só corpo vivo, que é o corpo de Cristo, e liga todos esses crentes como um só corpo ao cabeça vivo, ressuscitado e glorificado nos céus, que é o próprio Cristo, que está lá, na glória, assentado à destra de Deus. Ele se humilhou, aceitou morrer e, como resultado, Deus o exaltou soberanamente, deu a Cristo o nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pois bem, no entanto, a história um dia terá um fim. Digo isso porque existe na teologia bíblica o conceito de escatologia, ou seja, esse mesmo Deus que enviou seu Filho ao mundo, que enviou seu Espírito ao mundo, que por meio do Evangelho propaga a salvação para todas as pessoas, um dia Cristo Jesus voltará presencialmente a este mundo com o objetivo de julgar os vivos e os mortos. Sim, Ele, que foi constituído por Deus como Senhor, Salvador e Cristo, também foi constituído por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Todos quanto creram no seu santo e digno nome, na sua obra perfeita na cruz, e como evidência inevitável dessa conversão verdadeira, viveram uma vida de santidade, de pureza, na sua forma de ser, pensar, agir e sentir, então, quem assim procedeu,
porque creu nele verdadeiramente, pois a salvação é somente pela fé, as boas obras são uma evidência de que essa fé é verdadeira. Quem nele creu, então, será admitido em sua glória, viverá para sempre numa realidade maravilhosa que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus e na presença dos demais redimidos também. Tal bênção será por toda a eternidade. E por toda a eternidade nós poderemos louvar e exaltar a Deus e a Cristo por tão grande salvação. Bem, os crentes que estiverem vivos na volta de Cristo serão arrebatados, os mortos serão ressuscitados e admitidos na glória de Deus. Eu falo dos salvos, evidentemente. E aqueles que se recusaram a crer no Evangelho, que preferiram viver uma vida de prazeres pecaminosos, viver na soberba, na luxúria, na gula, na avareza, na imoralidade, em tudo mais aquilo que desagrada a Deus, porque não creu no Senhor Jesus, bem, esses aí, então, padecerão eterna condenação proporcionalmente às suas más obras. Dito isso, então, iremos entrar no chamado estado eterno, em que todas as coisas serão harmônicas com a vontade de Deus. E como que nós podemos saber de todas essas coisas? Por meio da Bíblia Sagrada. Esse livro bendito, maravilhoso, constituído por 66 livros que foram compendiados, preservados pela providência de Deus num volume único, que a gente chama de Bíblia Sagrada. Esse livro é que contém a mente de Deus, o plano de Deus para todos nós. A Bíblia é um livro que foi escrito por mais de 1.600 anos, por mais de 40 homens, autores diferentes, em vários continentes, pessoas de várias origens, profissões, com dons e talentos diferentes entre si, mas que foram usadas por Deus com o objetivo de escrever a sua vontade. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nela não há erro. Pode ter erro de tradução, mas a escrita original certamente está perfeitamente em sintonia com a vontade de Deus. E nós temos essa bênção de ter a Sagrada Escritura, e ela é luz para o nosso caminho, é um farol para as nossas vidas, pois ela nos permite entender tudo isso. O Deus que a tudo criou, o pecado que arruinou a criação, o Cristo que veio ao mundo para salvar e fazer a eterna redenção na cruz, o Espírito que veio ao mundo para unir um só corpo todos os redimidos, e o fim dos tempos, quando Cristo voltar e julgar os vivos e os mortos e estabelecer todas as coisas, conforme a sua vontade. Isso significa que Deus só fala por meio da Bíblia necessariamente? Penso que não. Na verdade, a própria Bíblia fala que as coisas que Deus criou, a natureza, os céus, tudo isso proclama a glória de Deus. De fato, a harmonia, a coerência, a manutenção de todas as coisas, certamente nos faz deduzir que existe por detrás de tudo uma inteligência. Porque nós vemos ordem no mundo, ordem na criação, ordem no universo. E o acaso não produz ordem, o acaso produz entropia, o acaso produz desordem. Se existe ordem, é porque necessariamente uma mente inteligente planejou, criou todas as coisas. Então, Deus, Ele nos fala também por meio da natureza, pode também usar pessoas aí para falar conosco. Deus fala também através dos acontecimentos e fatos da história e das nossas vidas, mas tudo que alega vir de Deus precisa passar pelo crivo da Sagrada Escritura, e nada do que supostamente Deus fala irá contrariar a sua palavra. Então, precisamos saber examinar tudo à luz da palavra de Deus. Então, dito isso, feita essa explanação, eu deixo aqui o convite para você, caso ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador, que o faça o quanto antes, e como consequência inevitável dessa fé, você viva não mais um estilo de vida pecaminoso, marcado por todos aqueles exageros que a vida pecaminosa traz, e traz acompanhada de castigo, de sofrimento e do juízo de Deus. Viva para Cristo, viva para Deus, viva segundo o Espírito Santo e de acordo com a bússola que Ele deixou para nós, a sua palavra. Sendo assim, haverá um futuro glorioso nos esperando quando Cristo então voltar e nos receber no seu paraíso. Eu sou Dinel França, seu amigo cristão. Até a próxima!